Gênesis capítulo 3, no seu versículo 11. A versão que o pastor Facchini irá ler será na nova versão internacional, a NVI. Assim diz a palavra de Deus. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? É Gênesis capítulo 3, versículo 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual te proibi comer? Eu queria que você baixasse a sua fronte, nós fizéssemos uma oração todos juntos, Até agora cantamos, adoramos ao Senhor com alegria, mas é o momento da mensagem, é aquele momento em que o nosso coração tem que se preparar para a primazia da celebração do Senhor, que é a sua palavra. Então feche seus olhos. Talvez você está um pouco agitado, acalme esse teu coração. Talvez você está angustiado, confie no Senhor. Você que está aí na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, onde você estiver, acalme teu coração também. Convide toda a sua família para assistir esse culto e vamos deixar Deus operar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da tua presença. É o momento da mensagem e pedimos a direção do teu Espírito para tudo aquilo que nós pregarmos nesta noite. Me dê, Senhor, espírito de sabedoria, de revelação, para tudo aquilo, Senhor, que tu tens para a tua igreja neste momento. Senhor, abençoa cada vida que está aqui, as pessoas que estão nos acompanhando esta mensagem. Em nome de Jesus nós abençoamos a tua vida, repreendemos todo o mal, que o Espírito do Senhor, ele venha falar poderosamente contigo. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, filho do Deus Altíssimo. A mensagem de hoje, ela tem como título: quem lhe disse que você estava nu? E você irá entender o porquê do título desta mensagem. É o momento em que Deus pergunta para Adão e lhe faz uma pergunta. Recomeçamos lá no versículo 1 do mesmo capítulo, Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A Bíblia diz que quando o Senhor criou os animais, Ele criou os animais selvagens e domésticos. A serpente, ela não tinha essa forma como nós vemos hoje a serpente, mas dos animais selvagens, a serpente era um animal astuto. Lembrando que era selvagem, não era para estar no ambiente doméstico, familiar de Adão e de Eva. Assim como na natureza nós temos muitos animais astutos, por exemplo, a raposa. E ela perguntou à mulher. Satanás, ele incorporou este animal, a serpente, e começou a falar com a mulher. Bom, Eva sabia que animal não falava. Primeira vez já que aquele animal falou, ela já deveria ter repreendido e saber que a serpente não falaria. De alguma forma seria algo sobrenatural aquela serpente falar com Eva. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente começou uma conversa com a mulher.
questionando, naquele momento, uma coisa que Deus disse, uma ordem que Deus disse. A serpente ou Satanás estava no momento em que Deus deu uma ordem para Adão. Deus não deu uma ordem para Eva. Deus deu um mandamento, deu uma ordem para Adão. Porque Adão teria autoridade sobre a sua mulher, era o sacerdote. A mulher auxiliava o seu marido, o seu esposo. Mas naquele momento em que Deus tinha dado a ordem para Adão, Satanás escutou a ordem que Deus tinha dado para Adão. E agora Satanás vem e diz para ela: é verdade o que Deus disse? Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eu vejo que da mesma maneira que Satanás foi falar com Eva, da mesma maneira ele também continua a trabalhar no coração do homem. Ele diz para o homem: foi isto mesmo que Deus disse? Ele lança dúvida na palavra de Deus. Ele vai lá e lança dúvida no coração do homem. Foi isto mesmo que Deus disse? É verdade que precisa dizimar? É verdade que precisa trazer oferta? É verdade que pode se salvar por obras? O que Satanás faz? Ele pega as escrituras e coloca dúvida no coração do homem, de forma que aquela dúvida desvia o homem do coração de Deus. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eva foi a primeira teóloga das Escrituras. Foi a primeira pessoa que pegou a palavra de Deus e deturpou tudo aquilo que Deus tinha falado. Deus disse uma coisa e Eva então fez totalmente ao contrário daquilo que Deus disse. Ali no capítulo 2, no versículo 15, vamos ali para o versículo 16. Gênesis 2:16. Olha o que Deus disse: e o Senhor Deus ordenou ao homem, ele deu a ordem: comam livremente, vocês têm a liberdade aqui no meio do jardim, vocês têm liberdade de comer tudo, então comem livremente de qualquer árvore do jardim. A mesma coisa, Jesus também nos dá uma liberdade. Jesus nos dá liberdade, nós não somos mais escravos, nós somos livres, nós temos liberdade. Mas mesmo nós tendo liberdade, tem certas coisas que o Senhor nos impõe limite. Mas a imposição dos limites de Deus é o amor de Deus, é o cuidado de Deus para conosco. Assim somos nós como pais em relação aos nossos filhos. Os nossos filhos são crianças, nós vamos impondo limites. Mas por que nós impomos limites? Porque nós amamos os nossos filhos. Você diz para o filho: filho, não toque o dedo na tomada. Se você mora num prédio, você diz: filho, cuidado com a janela, cuidado com a varanda, não se aproxime. Mas os filhos vão crescendo. Chega um certo momento, não vai dizer para o filho assim, seu filho tem 18 anos, tem 20 anos, não bota o dedo na tomada. Você não fala mais isso. Cuidado lá com a varanda, não vai cair da varanda. Você não dá mais esse tipo de ordem, porque aquilo já está no coração dos seus filhos. Certas coisas já aconteceram porque os seus filhos amadureceram. Mas os filhos têm liberdade para tomar as decisões deles. Mas os mandamentos nós dizemos para eles o que eles podem fazer, o que não podem fazer. Assim foi Deus com Adão e Eva. Olha, comam livremente de qualquer árvore do jardim, vocês têm liberdade. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer,
certamente você morrerá. Deus foi bem claro: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele citou a árvore, ele nominou a árvore do bem e do mal, porque no dia que dela comer, Deus foi categórico: certamente você morrerá. Não é talvez morrerá, não, certamente você morrerá. Voltando lá para o versículo 2, Gênesis 3:2. Como é que a mulher disse, no versículo 3: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus citou o nome da árvore. Não é aquela árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Deus não falou para que não podia tocar. Deus não falou isso. Se tocasse, chegaria perto da árvore. Então Deus não tinha falado isso. Ela já aumentou o que Deus disse: não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus também não falou isso. Deus disse: certamente você morrerá. No versículo 2, voltando um pouquinho ali, respondeu a mulher da serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Deus disse: vocês são livres para comer de todas as árvores, menos a árvore do bem e do mal. O que Eva disse? Não, aquela árvore no meio do jardim. Então o que Eva fez? Eva deturpou totalmente a palavra de Deus. Sabe o que vem ao meu coração, irmãos? Por que Eva deturpou a palavra? Porque ela estava muito próxima do diabo, de Satanás. Quando nós estamos em conversa com o diabo, quando nós estamos muito próximos de Satanás, nós deturpamos a palavra de Deus. Então cuidado, irmãos, porque há muitos hereges por aí, muitas pessoas que deturpam a palavra de Deus. Por quê? Porque estão muito próximos de Satanás, estão em trelelé com o diabo, trelelé com Satanás. E foi isso que aconteceu com Eva. Além de conversar com Satanás, deturpou aquilo que Deus tinha falado para Adão. Disse a serpente à mulher, aí foi assim como eu posso dizer, o the end, né? A cartada final do diabo: certamente não morrerão. O que Deus disse? Certamente você morrerá. Satanás, ele novamente colocou em dúvida: não, você não precisa cumprir as escrituras, não se preocupem, vocês não morrerão, certamente não morrerão, Deus não vai fazer nada com vocês. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás sabe do nosso orgulho, da nossa vaidade em nosso coração. Muitas vezes, quando é que nós queremos ser como Deus? Nós queremos ser como Deus quando não vamos a Deus e não pedimos a direção. Deus, qual é a decisão que tu queres para a minha vida? Qual é o conselho que tu me dá? O que tu queres que eu faça? Quer dizer, quando nós tomamos decisões sem a direção de Deus, sem consultar a Deus, nós estamos deixando Deus fora do lugar e estamos tomando as decisões de Deus. É como se nós soubéssemos o nosso futuro, é como se nós pudéssemos ter o controle de todas as coisas. Quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, significa que nós vamos ter o controle completo de tudo, mas não Deus está nesse negócio. Então vocês serão como Deus. O homem gosta de ser como Deus. O homem gosta de adoração. O homem gosta de ser idolatrado. O homem quer atenção. Então quando nós queremos sermos idolatrados, quando nós queremos adoração, nós estamos fazendo o mesmo papel que Eva e Adão fizeram. E Satanás está trabalhando da mesma maneira no coração das pessoas. Quando a mulher viu
que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou o seu fruto e o comeu. Então talvez a conversa com Satanás não começou debaixo da árvore do bem e do mal. A conversa com Satanás aconteceu em algum lugar do jardim, mas a conversa final caiu sobre a árvore do bem e do mal. De uma forma ou outra, os dois foram até a árvore, e ela olhou para a árvore, ela olhou para o fruto, ela viu que era agradável aos seus olhos, viu que era atraente, viu que era desejável, fez tudo aquilo que Deus disse para não fazer, e ela comeu. Interessante, irmãos, que se a gente olhar o texto, nós percebemos que quando ela comeu, nada aconteceu com ela. Não aconteceu nada com ela. Ela comeu, aquilo foi bom, foi gostoso. De uma forma ou outra, aquilo foi um momento maravilhoso para Eva. Não caiu seu semblante, não abriu seus olhos naquele momento, ela não sentiu o pecado naquele momento. Ao contrário, aquilo foi bom para ela, foi gostoso. Mas quando nós cometemos algo que vai contra Deus, parece que nós sempre temos a tendência de levar outras pessoas junto conosco. Parece que a gente, quando faz algo de errado, a gente vai contra Deus. Nós sempre temos a tendência de levar outras pessoas também a praticar a desobediência contra Deus. E foi isso que Eva fez. Ela comeu, de uma forma ou outra, ela foi lá chamar o seu marido, falou para o seu marido: olha, eu comi da árvore, não aconteceu nada comigo, olha, é bom, é delicioso, é agradável, seremos como Deus. E o marido comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Quando é que os olhos dos dois se abriram? Quando Adão comeu. Não foi quando Eva comeu. Quando os olhos dos dois se abriram, foi quando Adão comeu. Não foi quando Eva comeu, porque se ela tivesse comido, abrindo os olhos, ter percebido tudo, ela ia ficar horrorizada, Adão perceberia. Não aconteceu nada com ela. Ela aconteceu de boa, como diz na linguagem, ficou de boa, amou, gostou, e levou o outro a pecar também. E os olhos dos dois só se abriram quando Adão comeu. Por quê? Porque a autoridade estava sobre Adão. A ordem de Deus foi para Adão, não foi para Eva. E aí perceberam que estavam nus. Antes ela não tinha percebido nada. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Efésios, vamos lá no livro de Efésios, depois a gente retorna para cá. Efésios, versículo 1, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Olha a oração do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Peço a oração dele. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. A oração de Paulo era que a igreja tivesse o Espírito
espírito de sabedoria e de revelação. Que oração mais linda que ele fez para a igreja de Éfeso. Ele não pediu muitas coisas, mas ele sabia que se a igreja tivesse esse espírito de sabedoria nas tomadas de decisões, tivesse a revelação de Deus em muitas áreas da vida e também nas escrituras, a igreja iria bem. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quando Adão e Eva pecaram, abriram-se os olhos. Mas que olhos que se abriram? Esses olhos aqui. Esses olhos passaram a cobiçar, passaram a desejar. Os olhos carnais. Mas os olhos do coração deles se fecharam. E agora a oração de Paulo é que os olhos do nosso coração, eles sejam iluminados. Nós temos aqui dentro do nosso coração olhos, irmãos. Esses olhos do coração têm que ser iluminados, têm que ser abertos. Porque se esses olhos do nosso coração forem iluminados, o que ele fala? A fim de que conheço a esperança para a qual ele o chamou. Se os olhos dos nossos corações forem iluminados, nós entenderemos qual é a profundidade do nosso chamado. Qual é a esperança do nosso chamado? Se nós não tivermos o nosso coração iluminado pelo Senhor, nós não temos visão do nosso chamado. Nós não temos esperança. Nós não temos a dimensão do chamado de Deus, nós não temos dimensão da nossa vocação. Se nós tivermos o nosso chamado somente com os olhos carnais, somente com esses olhos aqui, nós vamos nos cansar, nós vamos querer desistir, nós não teremos as revelações, não teremos a sabedoria de Deus. Então Deus diz o seguinte, a oração de Paulo, que Deus abra os olhos do coração de vocês, que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês entendam o chamado de vocês. Que vocês saibam quais são as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ei, nós temos uma herança, Deus nos dá uma herança para os santos, e nós só entendemos essa gloriosa herança, se o Senhor abrir os olhos do nosso coração. Esses olhos do coração precisam ser iluminados, não esses olhos aqui. Esses olhos aqui, eles são caídos. Esses olhos cobiços, esses olhos têm que ser selados pelo Espírito Santo. E têm que ser abertos aqui dentro, para nós entendermos a profundidade, a dimensão do nosso chamado. Nós entendermos quais são as riquezas da gloriosa herança que o Senhor deu aos santos. Nós temos uma gloriosa herança do Senhor, e nós só entenderemos essa herança se esses olhos forem iluminados. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, a supremacia da grandeza do seu poder sobre nós. Nós só entenderemos a grandeza do poder de Deus sobre nós, se esses olhos dos nossos corações forem iluminados. Adão e Eva via tudo, via a glória, via o poder. Adão e Eva viram todas essas coisas, mas pecaram, caíram. Agora que nós entregamos a nossa vida para Cristo, qual é a oração que nós temos que fazer? Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina para que eu possa entender o meu chamado. Ilumina para que eu possa entender a herança que tu deixou para mim. Ilumina para que eu possa entender a grandeza do teu poder. Somente com os olhos espirituais, somente com esses olhos aqui dentro, irmãos, é que nós podemos entender o nosso chamado, podemos entender a nossa herança que Deus nos deixou e o poder de Deus. Se não for assim, se a gente quer ver isso com os nossos olhos carnais,
nós vamos nos cansar, nós vamos desistir, nós viraremos crítico da igreja. Mas Deus te quer muito mais elevado. Então, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Voltamos a Gênesis, capítulo 3. Então, os olhos deles se abriram. Esses olhos não estavam abertos, mas se abriram os olhos carnais e se fecharam os olhos do coração. E agora Deus quer abrir novamente os olhos do nosso coração. Ouvindo o homem, versículo 8 agora. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que eles fizeram? Algumas versões falam não ouvindo os passos do Senhor, mas ouvir a voz do Senhor. Bom, o Senhor caminhava no jardim. Ao entardecer, quando soprava a melhor brisa do dia, o Senhor passeava no jardim, caminhava no jardim. O que Adão e Eva fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles não queriam mais saber da presença de Deus. Quantos homens estão fugindo da presença de Deus? Quantos homens? Quando Moisés estava no monte Sinai debaixo do monte, iria subir, o povo não quis. Não, sobe tu, Moisés. Esse Deus aí, vai tu falar com ele lá. A presença de Deus assustava eles. Mas a presença de Deus no jardim fez com que ele se escondesse entre as árvores. Irmãos, onde você está hoje? Você está escondido entre as árvores? Você se escondeu lá entre as árvores? Você está fugindo da presença de Deus? Quantas pessoas hoje, a multidão atrás das árvores, e Deus passeando no jardim, e Deus querendo a comunhão, e as pessoas fugindo da presença de Deus, ficando atrás das árvores, no meio das árvores. Onde é que Deus quer o seu povo? Entre as árvores? Não. Deus não quer que a igreja fuja da presença dEle. Deus quer viver no nosso meio, irmãos. Deus não quer nós fugindo da sua presença, ficando atrás das árvores. Atrás das árvores não é o nosso lugar. Multidões e multidões estão atrás das árvores. Deus caminhava, como todos os dias caminhava, e Ele conversava com Adão, conversava com Eva, e aquele dia não mudou a rotina de Deus. Deus continuou a caminhar, e Ele não encontrou Adão, Ele não encontrou Adão. Deus continua a caminhar no jardim, quem sabe Ele não está te encontrando. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde você está, Adão? Onde você está, meu filho? Onde você está, minha filha?
Deus continua chamando pelo nosso nome. Deus chamava Adão. Adão, onde você está, Adão? E Adão, atrás das árvores. E ele respondeu: ouvi teus passos, ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O que nos leva atrás das árvores? O medo. Você está com medo de quê? O que tem feito com que você se enfie atrás das árvores e não busque a presença de Deus? Mas ele diz assim, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse que você estava nu? Fui eu, por acaso? Fui eu que disse que você estava nu? Quem lhe disse? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? É claro que Deus já sabia, irmãos. Mas Deus sempre nos chama. Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus foi de uma forma maravilhosa falar com Adão. Onde você está? Quem lhe disse que você estava nu? Retornando lá no momento em que eles comeram do fruto da árvore, que não era para comer do bem e do mal. No primeiro momento, Eva comeu, nada aconteceu. Adão comeu, os dois se abriram os olhos. Mas sabe o que o diabo fez? Aí, ele foi o acusador. Ei, veja como é que vocês estão. Vocês estão nu? Vocês estão nu? Vocês não têm vergonha de estarem nu? Vocês pecaram, vocês caíram. Não foi Deus que disse para eles que estavam nu. E a pergunta de Deus é: quem lhe disse que você estava nu? E Deus faz essa pergunta para você novamente nesta noite de uma outra forma: quem lhe disse que você não tem valor? Quem lhe disse que Jesus não pode perdoar os teus pecados e lavar com o sangue dele derramado lá na cruz? Quem te disse que você não tem ministério? Quem te disse que você não pode começar tudo de novo? Não é Deus que está dizendo, é o diabo que está te acusando. E o diabo acusou Adão, acusou Eva, por isso que eles ficaram com medo, por isso que eles se sentiram nus e se esconderam atrás das árvores. Quem lhe disse? Não foi Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos lá para 1 Coríntios. Capítulo 2, no versículo 14. 1 Coríntios 2,14 diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O homem natural, diz outra versão, o homem natural, o homem não nascido do novo, o homem que não tem o Espírito de Deus, volta a repetir, o homem natural, o homem não nascido de novo, o homem que não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. É loucura nascer de novo. É loucura falar em línguas. É loucura interpretar línguas. É loucura expulsar demônios. Essas pessoas que não têm o Espírito, elas não entendem, lhe parecem loucura. Como que eu vou entender que eu trago o dízimo?
E esse dízimo serve para a manutenção da igreja. E Deus abre as portas do céu. O homem que não nasce de novo, o homem que não tem o Espírito de Deus, isso lhe parece loucura. Como que eu vou entender que eu trago a minha oferta? E essa oferta é uma semente, eu me torno um semeador e Deus multiplicará essa oferta. Isso lhe parece loucura? Pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Esse é o nosso problema. Nós não discernimos espiritualmente as coisas, irmãos. Porque muitas coisas lhe parecem loucura. E o diabo continua usando da mesma estratégia que usou com Adão e Eva. É verdade que Deus disse que não pode comer da árvore do jardim, de nenhuma árvore do jardim. Satanás deturpa. E a deturpação, quanto mais perto estivermos de Satanás, mais ofuscada ficará as Sagradas Escrituras e menos efeito trará o coração do homem. Muitos homens estão atrás das árvores, escondidos. Por quê? Porque não têm o Espírito de Deus, são homens naturais. Porque não querem a presença de Deus. Mas quem é espiritual discerne as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém nós temos a mente de quem? Nós temos a mente de quem, igreja? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu escutei um glória a Deus. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não fica atrás das árvores. Quem tem a mente de Cristo vai buscar a presença de Deus. Voltando a Gênesis capítulo 3, versículo 12 agora. Então Deus fez a pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore que eu tinha proibido de comer? Qual foi a resposta de Adão? Foi: a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Deus não perguntou para Eva no começo. Deus foi lá e perguntou para quem tinha que perguntar. Marido, cabeça do lar. Deus vai perguntar primeiro para ti, depois para a mulher. Há muitas responsabilidades que estão sobre os ombros do homem. E Deus vai questionar você, Deus vai perguntar para você. Mas a resposta de Adão continua sendo a resposta de muitos de nós. Em quem que Adão colocou a culpa? Em Deus. Eu pequei, porque tu me fez uma mulher. Tu, Senhor, a mulher que tu me deste. E depois botou a culpa na mulher. Colocou a culpa em Deus, colocou a culpa em mulher. No domingo passado nós falamos sobre o Salmo 51. E o tema foi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Qual é a diferença entre Davi e Adão agora? Adão, Deus, a mulher que tu me deu, esta me fez pecar. O que Davi fez? Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Davi não se justificou, não se explicou, não se defendeu, não acusou ninguém, ele assumiu a sua culpa. Adão não assumiu a sua responsabilidade. O que mais Davi disse? Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Davi não queria ser expulso da presença de Deus. Ele não queria. Ele sabia que poderia ser expulso. Aí ele pediu: restitui-me, Senhor. Restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me. Ele queria tudo de volta. Ele queria a restituição do que havia perdido. Era isso que Adão deveria ter feito com Deus. Se ele tivesse se prostrado diante de Deus, disse: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Eu assumo a minha culpa, a minha responsabilidade. Eu não quero me defender, eu não quero me justificar, eu assumo toda a minha culpa. Será que não é isso que Deus está esperando de você? Será que você, em razão das tuas derrotas, em razão de tantos fracassos na tua vida, você não tem culpado o papai, culpado a mamãe, culpado o sistema, culpado quem abusou de você, culpando o teu chefe? Ei, nós sempre arrumamos um culpado para os nossos fracassos. Deus está cansado de desculpas. Deus está cansado de nós nos defendermos, de nós nos justificarmos, de nós queremos explicarmos, de nós apontarmos o dedo para alguém e acusarmos alguém. Deus só quer que você assuma a sua culpa. Adão não fez isso. Ele não assumiu a sua culpa. Ao contrário, ele acusou Deus. Quem sabe você está acusando Deus. Quem sabe você está dizendo assim: Deus, por que eu não nasci em outra família? Porque foi esse pai que é o meu pai? Porque essa mãe não outra mãe? A outra irmã lá tem um pai legal, tem uma mãe legal. Olha o meu pai, Deus. Onde você nasceu há mistério santo, irmãos. Deus quer te usar com as tuas fraquezas, com a tua história. Deus quer mostrar ao mundo que Ele te tirou de algum lugar que só Deus poderia ter te tirado e ter exaltado. É isso que Deus quer fazer. O Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Aí sim ele foi para a mulher. Então a mulher também tem a responsabilidade. Mas primeiro perguntou ao homem, e depois a mulher. Também não queira a mulher colocar tudo no homem. Não, porque não, você também tem responsabilidade como auxiliadora. A palavra de Deus diz que a mulher sabe dificular e a tola destrói com as suas próprias mãos. A mulher também tem responsabilidade. Respondeu a mulher disse: não, Senhor, eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Não, a serpente me enganou e eu comi. Botou a culpa no diabo. Quantas coisas você tem colocado a culpa no diabo, irmãos? Quantas coisas o diabo é culpado de tantas coisas, e não é o diabo. Certa vez uma mulher, na pressa de vir para a igreja, ela estava com fome, foi fritar um ovo. Em vez de pegar a frigideira, ela pegou uma concha, botou azeite e botou no fogo. Aquilo começou a esquentar. Há uma transmissão, de calor, inox. Aí de repente aquele jogou: o diabo, olha o que está fazendo com a tua serva, nem deixa ir para a igreja, não deixa nem a tua serva fritar o ovo. E o diabo assim: eu nem sabia que dava para fritar ovo em concha. Então tem muitas coisas, irmãos, que o diabo nem sabe que dá para fazer e você está culpando ele. Então nem tudo é o diabo. Muitas coisas estão lá dentro de nós. Está lá dentro de nós. Eu queria que você baixasse a sua fronte.
eu quero fazer uma oração por você. Frequentemente, depois da mensagem, nós fizemos uma ministração, chamamos o louvor aqui para a frente, chamamos as pessoas para a frente também, muitas vezes. Mas hoje nós temos mais coisas para fazer, mas eu quero orar por você. Você que está aí escutando esta mensagem, também quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Se você está com seu cônjuge, dê a mão para ele, para que nós possamos fazermos uma oração agora. Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, conceda-nos o espírito de revelação e o espírito de sabedoria. Ó Deus, nós te pedimos, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos entender a dimensão do nosso chamado, que nós possamos entender com os olhos do nosso coração iluminados, possamos entender a grandeza da nossa herança que tu tens para nós, possamos entender a incomparável grandeza do teu poder sobre as nossas vidas. Ilumina os olhos do nosso coração, para que o diabo não venha nos acusar que nós estamos nus. Deus, faça uma obra maravilhosa em nossas vidas nesta noite. Eu sei que ninguém que está escutando esta mensagem, ou ninguém que está aqui, está em vão. Quando eu preparei esta mensagem, eu pedi para ti, Senhor, me dê revelação nesta mensagem. E com temor e com tremor a ti eu trago esta mensagem a este povo, Senhor, crendo que tudo o que eu falei vem do teu coração para o engrandecimento das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você poderia dar uma calorosa e forte salva de palmas para Jesus?